Nós estamos diante de um evangelho, das leituras, não somente o evangelho, que nos trazem hoje muitos ensinamentos, principalmente esse período agora da quaresma, um período de muitas provações, período de muitas tentações, e a liturgia de hoje nos traz esse grande combate espiritual. E qual é o combate espiritual que a liturgia nos apresenta hoje? O confronto entre o diabo e Jesus. O diabo que tenta, com as suas manipulações, com as suas seduções, fazer com que Jesus peque, fazendo com que Jesus possa se afastar do Pai, através de uma insinuação, através de ofertas que vai oferecendo, que vai fazendo, através de palavras, tentando convencer Jesus para que ele pudesse então pecar, para que ele pudesse então se afastar. Só que nesse combate espiritual, existe um grande detalhe que já vai falar logo no início do Evangelho, quando no início do Evangelho diz assim, que Jesus foi levado ao deserto, cheio do Espírito Santo. Jesus, para combater então a ação do demônio, para combater então a ação do diabo, o que ele faz? Ele está cheio do Espírito Santo. Se ele não estivesse cheio do Espírito Santo, e já começa aí então um ensinamento para cada um de nós, para que nós sejamos também cheios da graça do Espírito Santo, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá toda a força espiritual, é Ele que nos faz sair das ciladas do demônio, sair das ciladas do inimigo, para que a gente caia, para que a gente peque, para que a gente se afaste de Deus, para que a gente renuncie a Deus, para que a gente coloque Deus à prova, para que a gente viva uma experiência afastada de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que nos protege de todas essas coisas. E já começa então aí o primeiro ensinamento, quando vai dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo, e o Evangelho continua dizendo que ele foi guiado pelo Espírito. Ele não apenas estava cheio do Espírito Santo, mas ele foi guiado pelo Espírito, ou seja, todas as respostas que Jesus deu naquela conversa com o diabo, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Isso mostra, gente, que nas nossas tentações, nas provações que nós passamos, nas seduções que o mal nos faz, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos cair no pecado, nós vamos nos afastar de Deus, nós vamos colocar Deus à prova, nós vamos optar por outro caminho, nós vamos ser enganados, nós vamos ser ludibriados, nós vamos ser totalmente convencidos, se nós não tivermos uma vida guiada pelo poder do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. Porque foi assim com Jesus, o Espírito Santo leva para o deserto, e ali, ele cheio daquele Espírito, o próprio Espírito Santo o conduz. E às vezes a gente acha o quê? Não, eu vou na missa, já está tudo certo, eu vou enfrentar as coisas do mundo, eu vou enfrentar as tentações do mundo, vai ser muito fácil. Não vai não, desculpa, mas você vai cair. Se eu não tomar cuidado, eu vou cair. A própria palavra é clara quanto a isso. Quem está de pé, cuidado para não cair. Exatamente por conta disso que chega um determinado momento que a gente se convence que nós somos capazes de enfrentar o mal sozinhos. Nós somos capazes de enfrentar o mal apenas porque a gente participa de um grupo, porque a gente participa de um movimento. Não, a tentação é diária. A tentação é diária. Jesus foi tentado 40 dias, não foi um dia, não foi meia hora, não foi meio dia, não, foram 40 dias que Jesus foi tentado no deserto. 40 dias direto, todos os dias o demônio tentando Jesus para afastá-lo, porque ali seria a nossa derrota. Se Jesus é convencido pelo diabo, ali seria a nossa derrota, ali seria a derrota da humanidade. Mas ele, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele suporta as tentações, ele suporta as provações, e assim também somos nós. Nós somos tentados a todo instante. Tentados a quê? A falar mal do outro, tentado na vida moral, tentado na vida sexual, tentado na vida financeira, tentado nas nossas vaidades, nas nossas prepotências, no nosso orgulho,
na nossa autossuficiência. A cada momento nós somos tentados. Para quê? Para que a gente saia da graça, para que a gente saia da presença de Deus, para que a gente seja convencido por mentiras, porque tudo aquilo que o diabo estava falando com Jesus, olha, eu vou te dar esse reino, transforma isso, era tudo mentira, era tudo sedução. Não é diferente das experiências que nós passamos no nosso dia a dia. Mas Jesus vai vencendo tudo isso, e depois, no momento final do Evangelho, é interessante para que a gente fique atento, porque nós podemos passar por muitas provações, e sustentar aquelas provações. O demônio tenta fazer com que a gente se embriague, tenta fazer com que a gente cometa adultério, tente fazer com que a gente seja desonesto, para que a gente possa se enriquecer ilicitamente, ilegalmente. Nós somos tentados a todo momento, a cada momento nós somos tentados, e de repente quando você se coloca ali em adoração, rezando, jejuando, rezando o texto, rezando o rosário, adorando, e você vai vencendo o mal, você vai vencendo aquela tentação, você vai vencendo aquela provação, e de repente aquela vontade de caluniar alguém, de falar a alguém, e o demônio falando, fala porque ela falou de você, pode falar, ninguém vai saber não. Ou seja, são essas tentações que vão agindo na nossa vida, tentando nos seduzir, como se aquele gesto, aquela atitude nossa seria algo que a gente iria dar um troco a alguém, iria responder na mesma altura de um mal que alguém nos fez, e o demônio vai soprando no nosso ouvido, mas quando a gente resiste, parece que depois o demônio vai embora, porque isso é bíblico. Isso é bíblico, reza e o demônio fugirá para bem longe de vós. Ou seja, aquele que reza, o demônio fica longe, ele não suporta. Ele não suporta, o demônio não suporta, principalmente quem reza o rosário. O demônio não suporta a oração do rosário e a adoração ao Santíssimo Sacramento. São duas ferramentas, são duas armas, duas armas fortíssimas da nossa vida, o rosário e a adoração. O demônio não suporta. Só que tem um detalhe. Jesus foi tentado, suportou 40 dias e o demônio vai embora. Só que quando ele vai embora, diz assim, o diabo se afastou para retornar num tempo oportuno. Ou seja, ele vai e ele volta. Ele vai e ele volta. Então, quando a gente vence uma tentação, quando a gente vence uma provação, nós não podemos achar que está resolvida a situação. Nós não podemos achar que agora sim, agora eu derrotei o demônio, ele se afastou de mim. Essa pessoa que vinha do meu lado aqui, cheia de conversinha, tentando me seduzir, tentando falar alguma coisa, tentando me levar para o caminho errado, ela saiu da minha vida. Mas vem outra, tá? Cuidado que vai aparecer outra. Cuidado que você vai receber uma mensagem que vai ser outra ação do demônio. Cuidado que você vai receber, ou vai ver, ou vai ouvir outra ação do demônio, porque ele volta, para quê? Para nos tentar novamente, e eu fiz questão de pegar, para que a gente possa aprender, dentro desse evangelho, o ensinamento que traz, que essa tentação, que essa provação que Jesus traz, para que a gente possa aprender. Jesus vence Satanás, aonde Israel havia sido vencido, ou seja, o povo de Israel foi vencido exatamente naquele deserto, aonde Jesus foi levado. Primeiro, Israel pecou contra Deus, murmurando pelo pão. Jesus abandona-se ao Pai e vence a tentação exatamente pelo pão. Aonde havia uma derrota do povo de Israel pelo pão, murmurando pelo pão, Jesus vence a tentação quando ele não transforma a pedra em pão. Israel pecou contra Deus, adorando o bezerro de ouro. Vocês conhecem essa passagem? Israel peca contra Deus, adorando o bezerro de ouro. Jesus venceu, recusando dobrar os joelhos para não adorar outro Deus. Terceiro, Israel pecou tentando a Deus em Massa e Meriba.
Jesus rejeitou colocar Deus à prova, quando ele é levado no alto do templo, e que o demônio diz: se joga, Deus vai te salvar, e ele não coloca Deus à prova. Ou seja, aquilo que de repente foi uma derrota para Israel, Jesus exatamente responde vencendo toda ação do mal, toda ação do inimigo. E para a gente finalizar, quero destacar 3 pontos que são tão frequentes na nossa vida dentro desse evangelho, que é a nossa própria fraqueza, a concupiscência da carne, ou seja, o prazer da carne, aonde o diabo estava insinuando, seduzindo, tentando Jesus. O outro, a concupiscência dos olhos, ou seja, ele tenta seduzir Jesus na riqueza, no apego aos bens materiais. Você vai ter todo esse reino, você vai ter tudo isso para você, ou seja, é o desejo dos olhos, da riqueza, do apego. E o terceiro, a soberba da vida, quando ele quer oferecer Jesus o poder, o orgulho, a autossuficiência e o domínio próprio. Então Jesus suporta tudo aquilo que nós somos tentados, na carne, no olho, na busca pelo poder, na busca pela riqueza, ou seja, quantas coisas às vezes nós nos perdemos exatamente porque somos tentados, como Jesus foi tentado, mas Jesus suportou todas as coisas. Eu quero dizer para você que nós somos tentados e diariamente, todos os dias, a todo momento, para que gere crise familiar, para que gere desentendimento entre marido e esposa, para que gere desentendimento entre filhos e os pais, entre os irmãos, para que haja discórdia na nossa casa, discórdia na nossa família, e a gente vai sendo seduzido. A maneira de vencermos tudo isso é a oração, adoração, rosário, jejum, escuta da palavra de Deus, vivência da palavra de Deus, leitura da palavra de Deus, comunhão, eucaristia. É assim que nós vamos vencer as tentações do mal, é assim que nós vamos suportar as provações da vida, as tentações da vida, ou senão nós vamos deixar ser convencidos pela palavra do diabo. E lá no final nós pagaremos uma conta altíssima, que é o choro e o ranger de dentes, como diz a própria palavra de Deus. Então, as provações e as tentações estão diante dos nossos olhos, mas ao mesmo tempo, as armas para vencermos tudo isso, também Deus nos dá. Sejamos pessoas orantes, que busquem a Eucaristia, que busquem a palavra, porque todas as tentações, todas elas que Jesus sofreu, que Jesus passou, ele respondeu ao diabo baseado na palavra de Deus. Ele tinha como resposta a palavra de Deus. O demônio falava e ele dizia: mas a Escritura diz isso, mas a Escritura diz isso, mas a Escritura diz isso. Ou seja, Jesus ia respondendo, porque a sua resposta estava na palavra. Se você quer vencer muitas provações e muitas tentações, busque a palavra e você vai responder ao mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.